Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet, em todo o Brasil, também, é claro, pela América Latina, Estados Unidos. E um grande abraço muito especial sempre aos nossos amigos portugueses que acompanham a Canção Nova, direto de Fátima, Lisboa, Porto, Santa Maria da Feira, enfim, de toda essa nossa Portugal e a partir de Portugal, Europa e Norte da África. Um grande abraço. Semanalmente, o nosso encontro e nós aqui já estamos às vésperas, não é? Desse grande acontecimento, esse encontro mundial da juventude com o Papa Francisco, que vai acontecer no Rio de Janeiro. E durante esses dias, você tem reparado aí ao longo da nossa programação, mas também nos vários estados brasileiros, onde ocorre a chamada Semana Missionária. Então, sobre a Semana Missionária, sobre essa Jornada Mundial da Juventude, sobre este evento que vai com certeza impactar a fé dos jovens e da nossa população como um todo, é o que nós vamos conversar nesta noite. Estamos falando aqui direto dos nossos estúdios, aqui na capital mineira, estamos na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no Jaraguá. E aqui, claro, nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e também diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Como é bom a gente estar aqui às vésperas dessa jornada mundial e falando de um tema, agora sim, cheio de fé. Isso mesmo, Frei. E nós temos a alegria de receber aqui novamente no nosso programa o Dom João Justino, ele que é um dos bispos auxiliares aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte e também o responsável da comissão que organiza essa Semana Missionária aqui na capital mineira. Dom João, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Padre Hamilton. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar participando do programa Em Pauta. Tá certo. E nós vamos então acompanhar a nossa matéria inicial para a gente ter sempre aquela panorâmica, não é? Do tema que nós vamos debater nessa noite. Acompanhe, por favor. Já está chegando a 13ª Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Rio de Janeiro, 23 de julho. Está quase tudo preparado para o grande evento. A cidade maravilhosa está na expectativa pela chegada do Papa Francisco. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Com este lema, a Jornada Mundial tem como objetivo dar testemunho de uma igreja viva e em constante renovação. A finalidade da JMJ 2013 é dar a conhecer a todos os jovens do mundo a mensagem de Cristo. Mas é verdade também que, através deles, mostrar o rosto jovem de Cristo ao mundo. 13ª Jornada Mundial da Juventude. Mais um show ou manifestação de fé? No Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí para você ter uma noção do tema dessa noite, não é? Que já está aí mexendo com os corações, especialmente da nossa juventude e também, claro, da juventude que virá ao nosso país. E aqui, como a Canção Nova tem o seu sinal internacional, você de outro país que nos acompanha, quer seja de língua portuguesa ou de outras línguas, venha. Nós estamos muito preparados para recebê-los e, ao mesmo tempo, cheios de alegria para, claro, abraçar você e com o Papa celebrarmos essa Jornada Mundial da Juventude. Dom Justino, que pouco a pouco foi se tornando uma realidade, né? Aquilo que parecia ser um sonho, não é? Depois do anúncio do Papa até então Papa Bento XVI, agora o nosso querido Papa Emérito, aquilo foi se tornando pouco a pouco realidade e agora já estamos às portas, não é isso? Exatamente. Na próxima semana estamos então realizando, todos participando da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, com a presença do Papa Francisco, presença tão esperada e que motivou tantos a se organizarem para estar no Rio de Janeiro, participando da Jornada Mundial da Juventude. Agora, Dom Justino, como é que nasceu esse desejo e, mais do que isso, foi, como eu falei, se tornando realidade essa Jornada Mundial no Brasil, o que já era um sonho antigo, não é? Mas dá para a gente aqui partilhar com os amigos que nos acompanham um pouco como é que foi brotando isso no coração dos nossos bispos brasileiros, claro, com a bênção, com a permissão, com o aval do Santo Padre, que é ele normalmente quem convoca as próximas jornadas. Mas assim, o que foi concorrendo
para que o Brasil se tornasse sede dessa jornada, dessa 13ª jornada? Certamente vários elementos, eu destacaria alguns. O primeiro deles é exatamente o fato de o Brasil ser uma nação com essa expressão católica muito viva, de participação na igreja, nas comunidades, nos movimentos, nas pastorais, nas novas comunidades. E um país com uma juventude católica muito expressiva. Nós temos, inclusive, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos últimos anos, o empenho em reunir, agregar as muitas e diferentes experiências de trabalho de evangelização com a juventude, naquilo que a conferência chamou de setor juventude. Perfeito. Foi nascendo, então, nesses diferentes grupos que trabalham com juventude, como desejo da própria juventude, a possibilidade de pedir ao Santo Padre que uma jornada mundial da juventude, uma edição da jornada, fosse no Brasil. Isso aconteceu de modo direto quando, em 2007, Papa Bento XVI veio ao Brasil para a abertura da Conferência de Aparecida e encontrou-se com os jovens no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Eu estava lá e me recordo que os jovens e Dom Eduardo Pinheiro, que apresentou ao Santo Padre o pedido de que contemplasse o nosso país, escolhendo o Brasil como sede de uma Jornada Mundial da Juventude. Pois é, e esse sonho agora se torna realidade. Primoso e interessante que essas jornadas a gente foi verificando aí ao longo da história recente das mesmas, uma evolução, na verdade. Começa-se com uma reunião de 500 mil, que não é pouca coisa, obviamente, mas já chegamos aí quase em 4 milhões e até uma boa expectativa de que o Brasil possa ou alcançar esse número ou, quem sabe, até superar. Mas, de qualquer forma, como é que se explica, Frei Antônio Moser, um pouco essa bonita atração dos jovens pela pessoa, pela figura do Papa, que hoje é Francisco? Antes era Bento XVI e anterior, claro, o grande Papa João Paulo II. Eu começaria não colocando tanta força na figura do Papa, mas na jornada. Vamos dizer, a intuição que o Papa João Paulo II teve, né, de convocar a primeira jornada lá em Roma, foi uma intuição realmente, uma inspiração divina. Né? Os jovens, tantos jovens pelo mundo afora, todo mundo diz que jovem não quer mais nada com a igreja, com fé, etc. Então foi uma grande inspiração. Então eu diria, há já um apelo na juventude de fazer parte de uma experiência diferente daquela cotidiana, de ir à sua igreja, à sua paróquia, por mais que goste, mas então vai ser num outro país, e assim foi também vai ser em relação ao Brasil. Não é? No tocante à figura do nosso Papa, agora Francisco, não é? Evidentemente que só o sorriso dele na primeira aparição, a maneira como ele se colocou, não é? Pedindo a bênção do povo, ele conquistou o coração de todo mundo. Eu tenho certeza de que ele será um fator importante nessa jornada, embora não seja o único. Vamos supor que ele não viesse por qualquer motivo, não é por isso que a jornada não iria acontecer, mas não teria a vibração que vai ter. Sem dúvida. E o que realmente atrai na figura dele, ao menos pelo que a gente pode perceber até agora, todo mundo elogia, etc., a simplicidade. A simplicidade, quer dizer, ele vem assim todo despojado, anda todo despojado, tantos gestos naquela quinta-feira santa de lavar os pés lá naquele presídio, né, em Roma. Exato. Depois o fato de dispensar grandes guarda-costas, coisa que valha. Quer dizer, uma pessoa que conquista pela simplicidade. Traduzindo, ele se fez franciscano, deixou de ser jesuíta e é franciscano. É franciscano. Não, no bom sentido da palavra, escolheu esse nome. E também, no fundo, como lema, reconstrói a minha igreja, quer estar mais próximo do povo, né? Ele quer estar mais próximo dos pobres, e nesse sentido o Brasil tem muito a dizer para ele, porque por mais que se faça propaganda, nós continuamos sendo um país com um grande número de pobres e de miseráveis. Não é? É que parece que alguns não querem ver, usam óculos escuros, mas na realidade temos graves problemas sociais. Isso para o Papa, o nosso Papa Francisco, certamente vai ser um motivo assim de muita apelo para ele, para vir e para
dar aquela mensagem. Tanto é que o Santo Padre vai, inclusive, num dos seus discursos ou visitas, vai proferir uma bênção, uma fala, enfim, exatamente numa das favelas do Rio de Janeiro, uma comunidade bastante significativa, muito carente. Não tem medo de ir à favela. Exatamente, aliás, como fez muito tempo atrás o saudoso Papa João Paulo II, né? Indo exatamente do Morro do Vidigal. Nós vamos falar ao longo do nosso programa ainda sobre como é que se realiza a Jornada Mundial, o que acontece nesse encontro com o Papa, é muito interessante, né? As celebrações, as catequeses, as confissões, etc., porque é interessante para você que talvez não seja muito de igreja, que esteja nos acompanhando, você perceba bem o que é isso. Você fala, mas é só um encontro do Papa com os jovens? Não. Mas como é que acontece esse encontro? O Dom João Justino vai nos ajudar e muito. Mas eu gostaria, Dom João, antes de continuarmos aqui a nossa primeira parte do programa, colher do senhor, porque a gente nem teve a oportunidade de conversar num outro momento, mas qual foi a impressão da eleição do Papa Bento para o senhor? O Frei já deu aqui alguns indicativos, né, do que acha que será o norte do Papa, a característica. O que chamou mais a atenção do senhor na eleição de Cardeal Bergoglio, agora Papa Francisco? O senhor acha que com ele, como é que nós vamos caminhar um pouco daqui para frente? Sim, as impressões foram as mais positivas. Frei Moser já destacou o momento inicial em que ele aparece no balcão, né? Todos estávamos aguardando, né? Quem é o Papa naquela quarta-feira, 13 de março. E então, sem dúvida, a escolha do nome, ao pedido de que o povo rezasse por ele, mas na sequência das falas, nos pronunciamentos, nós temos encontrado na figura de Francisco uma pessoa com a palavra direta, e isso acredito que tem contribuído muito do ponto de vista da comunicação do sucessor de Pedro, né, do bispo de Roma, do nosso Papa, como aquele que se dirige ao povo católico e às outras pessoas do mundo inteiro. E a sua fala tem sido muito interessante nesse sentido. Uma palavra clara, direta, muito coerente, e isso desperta a atenção das pessoas. Recentemente, encontrando-se, certamente muitos viram, com os alunos jesuítas, de colégios, de escolas dos jesuítas, na Itália, ele dispensou o discurso, né, diz abertamente, eu preparei 5 páginas aqui, mas vamos deixar de lado, eu vou fazer um resumo e depois abro espaço para as perguntas. E o que nós vimos foram crianças pequenas se dirigindo ao Santo Padre, colocando as perguntas simples, né? Uma criança perguntou, o senhor tem amigos? Eles têm vindo visitá-lo? Então, essa simplicidade, essa humanidade que ele tem manifestado, conquista o coração de muitos. E nesse sentido, então, quais são as expectativas para a chegada do Papa? Claro, como o Frei disse, a Jornada Mundial é um evento que cresceu muito, ela pode até ocorrer sem a pessoa do Santo Padre, mas a gente sabe, cá para nós, que sem a presença do Papa fica muito, não diria sem graça, talvez um pouco sem mesmo, talvez a palavra seja brilho mesmo, porque há uma singularidade na pessoa do sucessor de São Pedro, né? Então, nesse sentido, qual é a sua expectativa como bispo, como padre, né? como religioso, como cristãos, para a vinda do Papa, a primeira, não é no país estrangeiro? A minha expectativa é exatamente essa, o que o Papa vai nos dizer. É a primeira vez que ele vai dirigir suas palavras, suas pregações, suas reflexões a nós brasileiros. Embora tenhamos aqui um número grande de peregrinos que já estão, inclusive, entre nós, muitos deles, milhares deles, mas qual vai ser a palavra que o Papa vai nos dizer nesta terra, né, que ele conhece, é nosso vizinho, conhece a tradição latino-americana, enfim, a minha expectativa é essa. Certamente ela seria simplificada se disséssemos assim, é ver o Papa. Não basta vê-lo, é preciso que nesses dias, na próxima semana, estejamos todos bem atentos ao que ele vai nos dizer, porque a sua palavra alimenta não só a reflexão, mas alimenta a nossa vida de fé, sem dúvida,
é uma palavra que vem confirmar-nos na fé. E, aliás, nós estamos no ano da fé, né? Decretado pelo nosso agora emérito Papa Bento XVI, mas quer dizer, um momento absolutamente propício para falar da fé, né? E escutá-lo. Justino, será que a gente pode enriquecer um pouquinho a sua brilhante colocação? Além das palavras, eu vou observar o gesto. Porque ele fala com o rosto, com as mãos, aqueles gestos inesperados. Você entende? Isso realmente é algo de impactante. Não, é verdade, sem diminuir a importância dos discursos, claro, mas eu digo os gestos, a maneira como ele vai andar, a maneira como ele vai cumprimentar o povo, tudo isso vai ser muito significativo. E, aliás, diga-se de passagem, esses gestos foram sempre surpreendentes nos últimos meses, né? Descendo do Papa Móvel, abraçando as crianças, os enfermos, o gesto de ir à prisão, enfim. Já é um pontificado com muitas palavras importantes, porque o Papa, a gente percebe, é um Papa frasista, não é? Para a imprensa isso é ótimo, né? Porque você já tem logo uma frase de efeito. Então, Papa frasista, mas por outro lado carregado de gestos, né? E essa coragem de se deixar interrogar por meninos jesuítas. Isso é um gesto muito significativo. Podiam fazer uma pergunta que ia embaraçá-lo, né? Tá certo. Não, sem dúvida. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí não, só estamos começando o nosso programa. Vamos ainda conversar sobre, eminentemente, a Semana Missionária, que Dom João Justino está trabalhando e fortemente aqui na capital mineira, mas também saber como anda sobre isso em todas as cidades brasileiras e, claro, também conversar sobre essa jornada mundial, o seu significado, o legado, se queremos usar essa palavra, que ela pretende deixar para a juventude, para o nosso país, enfim, como vai se desenrolar, tem muita coisa ainda para a gente conversar, tá certo? Rápido intervalo e já estaremos de volta. Estamos de volta para o nosso segundo bloco no nosso programa Em Pauta, conversando sobre a Jornada Mundial da Juventude. Afinal das contas, um evento que se torna um grande show ou, na verdade, uma manifestação numerosa de fé? É bom a gente colocar essas questões para chegarmos a algumas conclusões de fato acertadas, não é verdade? Para ajudar na nossa reflexão, a gente tem aqui a nossa estante e, claro, não poderíamos começar a apontar para você uma boa literatura, se não esta, Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, Só o Amor nos Salvará, está aí para você aqui pela editora Canção Nova, uma parceria com a editora Vaticana, pois é. Tá aí, são os primeiros escritos do Papa Francisco, né? Porque com a sua eleição, aqueles escritos de quando ele ainda era cardeal começam a vir à tona, né? Então, o que pensa o Papa Francisco? Como escreve o Papa Francisco? Então, os livros e as editoras começam a editar, está aqui pela editora Canção Nova. Também do Padre Delton Filho, Como Jesus de Nazaré. Está aí uma bela reflexão para você do nosso querido Padre Delton Filho, Como Jesus de Nazaré, aqui pela editora Canção Nova. Também esse outro maravilhoso livro, denso, professor Felipe Aquino faz aqui uma viagem, não é, no tempo, nesses 2000 anos de história e nos traz as riquezas da igreja. Realmente é um livro memorável, vale a pena você tê-lo em mãos e fazer uma boa leitura, além de outros livros aqui que nós temos na nossa estante, esse sempre atual e polêmico, mas muito interessante, vale a pena a leitura do nosso José Antônio Pagola, Jesus, Aproximação Histórica, aqui pela editora Voz, já na sua 5ª edição, está aqui para você também. E além disso tem aqui um livreto muito interessante, porque como eu falei, vários livros vão sendo confeccionados, não é? Esse daqui, Francisco, o Papa que veio do fim do mundo, foi como ele mesmo disse, né? Os senhores cardeais foram me buscar lá no fim do mundo, mas foi do fim do mundo que nos veio essa bênção que é o Papa Francisco. Então são várias
literaturas que você pode ter acesso através do endereço que aparece aí na sua tela, Editora Voz, Editora Canção Nova, claro, sempre acessando aí o nosso site, não é? loja.cancional.com, e aí você tem acesso ao nosso material, também ligando para a gente, né, para a nossa central em Cachoeira Paulista, tá certo? Além disso, você pode mandar um e-mail para a gente, é em pauta@cancionnova.com. Também acessar o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Ali, além de você ficar sabendo, né, de artigos, viagens, livros, enfim, você também tem um link para o nosso programa Em Pauta. E aí acompanha os principais temas, com certeza, como este. E a isso também se acrescenta o nosso blog, blog.cancionnova.com/bh. blog.cancional.com/bh é o nosso endereço eletrônico para você ficar antenado, sintonizado com a gente do que acontece aqui na nossa frente de missão. Enfim, são muitas as possibilidades de você manter contato com a gente. O Dom João Justino, eu gostaria de ler aqui nesse pequeno livreto do Renzo Sala, aqui pela Paulinas, ele escreveu um livreto recolhendo várias frases do Papa frasista, o nosso querido Papa Francisco, e o Papa diz assim em determinado momento, para introduzir a pergunta: quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz e quando confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor. Interessante, não é? Quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz, quando confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor. Estou pegando esta frase do Papa Francisco, que disse justamente, salvo engano, no domingo de Ramos, e eu ainda estava lá em Roma, exatamente quando ele fez essa belíssima homilia, confessar, edificar e testemunhar, alguma coisa assim, para falar justamente desses símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que é o ícone de Nossa Senhora e a cruz peregrina que, meu Deus do céu, andaram quase a totalidade dessas nossas dioceses e arquidioceses brasileiras, se não quase a totalidade, né? Se não foi em todas, quase 100%. Esses dois símbolos que o Papa João Paulo II colocou na mão dos jovens, como uma espécie de preparação para a vinda do Papa e o início da jornada. O que eles simbolizam? Como é que eles comunicam essa boa nova aí? Sim, é interessante recordar quando o Papa João Paulo II entregou a cruz peregrina aos jovens. Na verdade, a história da cruz peregrina está profundamente ligada à história da Jornada Mundial da Juventude, pois o Papa João Paulo II convocou para o ano de 1983 a 84, o Ano Santo da Redenção, quando celebrávamos 1950 anos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo. Então, na Basílica de São Pedro, foi confeccionada esta cruz, a cruz peregrina, que esteve lá na Basílica, ao lado do altar, durante todo o Ano Santo. E foi durante o Ano Santo que o Papa João Paulo II intuiu essa participação dos jovens, de tal modo que naquela Semana Santa de 1984, que encerrava o Ano Santo, ele observou e foi contada aproximadamente a presença de 300 mil jovens em Roma. Terminada a Semana Santa, na Páscoa, ele entregou a cruz aos jovens de Roma. Ainda não se falava em Jornada Mundial. Entregou a cruz dizendo aos jovens: levai-a pelo mundo afora como símbolo do amor de Cristo pela humanidade. E a cruz começou a peregrinar nos países europeus, Alemanha, França, atravessando o Muro de Berlim, inclusive, indo a Praga. E, enfim, cada lugar por onde passava a cruz, o fenômeno já começava a acontecer. Milhares de jovens vinham para aquele momento. Então, quando houve a primeira Jornada Mundial da Juventude, em 1986, em Roma, ficou definido que a cruz seria uma cruz peregrina. E em 2003, no mesmo sentido, o Papa entrega o ícone de Nossa Senhora, que é uma cópia fiel de um ícone encontrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Sim. Entrega aos jovens, dizendo também a mesma perspectiva: o ícone será um sinal da presença materna de Maria.
Presença de Maria, que, como João, o apóstolo, acolhe Maria, que os jovens todos possam acolher Maria em suas vidas. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Que coisa bonita. E assim nós vimos a cruz peregrina e o ícone percorrerem praticamente todas as dioceses do Brasil. Tá certo. Nós vamos às ruas agora e perguntamos, não é, a nossa população, os jovens, e aí? O que você acha desse encontro do Papa Francisco com jovens de todo o mundo aqui no Brasil? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu não posso expressar minha opinião em relação a isso porque eu sou ateu. Mas eu acho interessante, acho legal que os jovens se envolvam na religião. Acho que a religião tem um lado positivo, apesar de eu ser ateu. Acho que vai ser ótimo, principalmente para a juventude e para a nossa igreja aqui no Brasil, né? Vai ser uma oportunidade muito grande de reunir os jovens do mundo inteiro, né? Eu acho que vai ser um novo Pentecoste. Olha, para mim não faz muita diferença não, porque eu não sou católico, eu não tenho religião, então eu sou indiferente quanto a isso, mas uma outra visão, a Igreja Católica precisa dar uma renovada em certos conceitos, então às vezes o contato com os jovens pode ser interessante quanto a isso. Acho que é uma visita importante, a aproximação da igreja com a juventude no Brasil, apesar de não estar sabendo do evento que vai acontecer aqui no Brasil. É muito bacana, é importante ter essa relação, os jovens ter mais presencial na religião. Olha, a expectativa é muito grande esse encontro da juventude. E esperamos que Belo Horizonte saiba receber essa moçada que vem aí. Excelente, espero que todos os jovens que possam estar presentes aproveitem bastante. Você está dizendo que em Minas Gerais é tudo católico, é tudo cristão, eita. Eu não gostei é bem de assim, ver não. os dois Ou ateus, seja, graças a Deus, né? E aí? A Deus. Pois é. Não. E aqui é o bom, Dom Justino, que quando nós vamos escutar o povo na rua, a gente não fica preocupado em editar, colocar só os... Não, vamos colocar as pessoas falando. E o interessante é exatamente isso, ou seja, que mesmo os assim chamados ateus, o que sempre se pode fazer alguma ressalva, enfim, mas olham com bons olhos, inclusive até testem alguns comentários, né? Diz, tem que... A igreja precisa mesmo. Renovada. Exatamente. Mas esse para dizer o quê, o Dom João Justino? Que é um evento que vai mexer com todos, não é? Que vai chamar a atenção de todos, porque inclusive tem gente, como a gente reparou, que não sabia do evento, por incrível que pareça. Sim. A extensão do evento, imagino que a mídia já tem dado tanto apoio, e na próxima semana a presença desses milhões de jovens no Rio de Janeiro, a presença do Papa, vai atrair a atenção de um número bem maior de pessoas que vão não só saber do evento, mas poder receber algum conteúdo e perceber a riqueza deste evento, deste acontecimento, não só para a vida da igreja, para a vida da juventude, mas para a vida do nosso país também. Agora, um elemento interessante que a gente viveu ao longo desses últimos meses foi o chamado Bote Fé. Esses eventos de uma espécie de motivação, não é verdade? E agora culminando com a Semana Missionária. Rapidamente, como é que a sua avaliação do que foi ou está sendo essa Semana Missionária, quer seja aqui em Belo Horizonte, quer seja no nosso país, em preparação já para a semana que vem, né, o início da Jornada Mundial do Chico? Sim, o Bote Fé é um projeto da Conferência Episcopal para a peregrinação dos ícones, a cruz e o ícone, na verdade. E percorrendo então as dioceses do país, cada diocese, ao receber a cruz peregrina e o ícone, teve a oportunidade de organizar algum evento. Tivemos, de fato, lugares onde o número de jovens superou as expectativas, com grande envolvimento das comunidades, mas sobretudo da juventude. E agora a Semana Missionária, que corresponde a esse projeto de dias nas dioceses. A Jornada Mundial da Juventude ocorre na próxima semana na cidade do Rio de Janeiro. Mas todo o Brasil esteve envolvido na organização da jornada, preparando esta semana que estamos vivendo, a Semana Missionária. Muitos dos peregrinos vieram e estão em nossas dioceses nesta semana, como aqui em Belo Horizonte, no contato com as comunidades, sendo recebido em casas de família, participando de celebrações, de visitas, de celebrações da parte cultural
Enfim, uma programação bastante extensa que cada diocese que recebeu peregrinos nessa semana pôde fazer. A Semana Missionária tem exatamente o objetivo de possibilitar ao jovem peregrino, sobretudo o estrangeiro, que conheça não apenas o Rio de Janeiro e o evento em si, a Jornada Mundial, mas uma expressão mais concreta de cultura, porque a Semana Missionária recebe um número menor de jovens numa mesma cidade, não são milhões como no Rio de Janeiro na próxima semana, o que permite um contato com a realidade eclesial, social, cultural do local, próxima, né? mais próxima. Uhum. E, nesse sentido, o projeto da Jornada Mundial da Juventude, incluindo esses dias nas dioceses ou Semana Missionária, vai para além de um evento de massa, em que nós teríamos a possibilidade de reunir milhões de jovens para um grande evento. Não, existe todo um processo, e é este processo que possibilita ao jovem a experiência do encontro com Jesus Cristo. Tá certo. Ô, Frei Moser, a pergunta do começo do nosso programa, ela continua aí, ou seja, Jornada Mundial da Juventude, mais um show ou, na verdade, uma grande manifestação de fé? Eu estou fazendo essa pergunta agora justamente porque tem-se também o objetivo, além dessa massa cristã, católica e etc., mas também de atrair, não é, chegar até outros jovens que não seguem os passos de Cristo no contexto da Igreja Católica? Bom, em primeiro lugar, como o Dom Justino colocou muito bem, isso movimentou todas as dioceses do Brasil. A verdade é essa. E também todas as paróquias. Eu vejo, por exemplo, minha paróquia é pequena, e eu estava meio receoso se haveria pessoas para acolher, o Petrópolis só tem morro, né? Acolher esses peregrinos de fora, né? Estrangeiros, e percebi uma grande boa vontade. Mas não só isso, a gente percebe que se tornou o assunto do dia, aquilo vai atraindo. Então, se ficássemos só no próprio evento, eu acho que seria um show. Mas não é o evento é o coroamento. O Dom Justino colocou muito, acentuou muito isso. É um evento que foi preparado, não é? E preparado ao longo praticamente de um ano, no mínimo, não é? Ou até talvez um pouco mais de um ano, e com intensidade em toda parte, em todo o Brasil. Então, mesmo os que não forem, é claro que tantos jovens não vão, mas eles de alguma forma se sentiram atingidos e atraídos por esse grande evento. A outra coisa, quanto à transmissão da fé, o chamar novas pessoas, eu acredito que tais eventos, eles sempre acabam tocando o coração de muita gente que não tinha conhecimento da igreja, ou tinha um conhecimento meio distorcido, coisa que vale. Então, sempre é um momento da graça, sem dúvida nenhuma, e não vai ser só um show. Embora haja momentos de show, claro, onde tem jovem vai ter um show, não tem dúvida, mas não será o principal e não será somente isso. Tá certo. Olha, é claro que para um evento como esse, dados os últimos acontecimentos aí no nosso país, então, uma preocupação com a segurança também é uma preocupação bastante grande. E aí um efetivo, quer seja das Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, mesmo da Força Nacional, polícias locais, também está sendo planejado para dar segurança não somente ao Santo Padre, aos senhores bispos, padres, etc., mas a juventude, não é? A sociedade que vai participar deste evento no Rio de Janeiro. No terceiro bloco nós vamos falar então propriamente da jornada, dos dias que seguirão na próxima semana, dias muito especiais, e você aqui vai poder entender um pouco melhor como é que se desdobra uma jornada, né? Essas catequeses, celebrações. Será que durante a jornada também tem a possibilidade de alguém escutar, por exemplo, ou melhor, se confessar a Deus através do sacerdote? Enfim, tem muitas coisas interessantes aí que nós vamos conversar após o nosso intervalo. Então não saia daí, que já já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco.
Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre essa 13ª Jornada Mundial da Juventude aqui no nosso Brasil. Realmente um grande evento, mas mais do que isso, um grande momento de celebração da fé. Aliás, é até a pergunta do nosso programa, não é? É mais uma manifestação, um show ou uma grande manifestação da fé? A gente está vendo que é mais do que show, não é? Será um show também, aliás, acontecerão vários, mas será, sem sombra de dúvidas, uma manifestação de fé extraordinária. Porém, antes de acontecer a jornada e antes de concluir, nós já estamos perguntando. Aqui no Em Pauta a gente já pergunta antes. E aí, que espécie de legado essa jornada vai deixar para o nosso país, especialmente para a nossa juventude? Nós perguntamos isso nas ruas e vamos no início do terceiro bloco saber o que as pessoas responderam. Acompanhe. Tem pessoa que vai trazer muita coisa boa para os jovens, muito conselho, muita orientação, muita coisa que os jovens estão precisando, né? Eu espero que seja coisa boa, né? E os jovens estão precisando de muita oração mesmo, vocês estão morrendo de pressa demais. Papa ser franciscano, sabe, assim, eu acho que vai ser maravilhoso, a humildade, a simplicidade, tudo isso que os jovens brasileiros estão precisando. Tudo de bom, né? Se Deus quiser. Ah, é só alegria, amor e confiar que o Papa ama muita gente. É bom demais amar a igreja. Muito bom, que tem muitos jovens afastados da igreja, né? Eu acho que vai ser muito positivo. Ah, mas vai ser muito bom. Meu Deus, é a coisa mais maravilhosa que eles podem inventar. Sabe por quê? Porque os jovens que estão precisando da palavra de Deus, é o jovem que é o futuro da Igreja Católica, porque nós estamos indo, os jovens estão vindo. Gente, mas está precisando muito da igreja para não ir para droga, para não seguir cabeças de pessoas, né, que fica querendo transviar eles. É lógico, se seguir igreja, eles vão ser maravilhosos, vão casar, vão ser bom marido. Sem Deus não somos nada. Só isso que eu tenho que falar. Falou tudo, né? Falou tudo. Falou tudo. Fala, agora é interessante essa concepção dessas pessoas adultas, porque o jovem precisa, como se o adulto não precisasse, né? Quantos adultos que também estão afastados da igreja, que também não vibram e não têm profundidade de fé. Então eu diria, isso vai marcar a todos, todas as camadas sociais, tanto rico quanto pobre, todas as faixas etárias, porque senão não vai ser aquilo que nós esperamos. Não é? Um aprofundamento da fé, eu diria assim, uma espécie de impulso missionário. Se forem só os jovens, não vai ser, não. Eu acho que é para todos. Mas o senhor chamaria também a atenção de algum outro elemento, Dom João, no sentido de que, conforme essa realidade, porque a nossa juventude no Brasil sofre justamente, nós temos acompanhado a violência, o mundo das drogas sempre recorrente, a desemprego, aí a questão mais social, sistema habitacional, educação, etc., mas problemas mais gritantes, como uma perda de perspectiva de futuro, não é? Então aí o ingresso no mundo do crime, da violência, uma sexualidade bastante desequilibrada, sem muitos critérios, enfim. Então, é um pouco o quadro real da nossa sociedade, especialmente no caso aqui brasileiro. Então, para além disso que o Frei está dizendo, que outros elementos o senhor chamaria atenção em arriscar dizer que espécie de legado essa jornada nos deixaria ou nos deixará? Eu diria que há um legado, tenho expectativa de um legado eclesial, em primeiro lugar, considerando os jovens católicos, até mesmo outros que agregando-se a nós nesta jornada mundial da juventude, que de algum modo muitos, milhares já estão atuando, porque desde que a cruz peregrina chegou no Brasil, em setembro de 2011, quantos jovens já tiveram a oportunidade de algum encontro, alguma palavra, de alguma experiência. Então, do ponto de vista eclesial, eu acredito que nós vamos ganhar muito em prol da evangelização da juventude. E aquilo que foi dito numa das entrevistas, me parece que no outro bloco, né, quer dizer, a presença do jovem na igreja permite escutar mais o jovem. Há uma renovação que vem exatamente pela escuta do jovem. Há um santo, me parece que São Paulino de Nola, que diz que quando é muito oportuno escutar o mais jovem, quando se deve decidir alguma coisa em comunidade. Bonito. Então a igreja precisa, sem dúvida, escutar os jovens
E a presença deles aponta para essa possibilidade. Então, a organização do trabalho com a juventude, a evangelização, o primeiro legado importante. Segundo, eu acredito que tem um legado social, porque como desdobramento, né? Se o jovem encontra uma referência para a sua vida, uma referência boa, como ouvimos no dizer de todas essas pessoas, ultimamente entrevistadas nesse último bloco, isso desdobra nas relações familiares, na escola, no trabalho, na universidade, onde quer que eles estejam. Então, é um ganho, né, um legado, diríamos assim, eclesial, mas também para fora. E, nesse sentido, o lema da jornada aí de fazer discípulos em todas as nações, a gente não faz discípulo imediatamente, é um processo. E quem começa a viver alguns valores do Evangelho já está se fazendo discípulo pouco a pouco. E os jovens que conseguirem levar esses valores para outros ambientes, eles estão nesse processo missionário de dar testemunho de Jesus Cristo e ajudar a sociedade a ter um rosto diferente. Tá certo. Ô Frei Moço, me diga uma coisa, a visita do Papa e, obviamente, o evento em si fere a laicidade do Estado? Eu estou dizendo isso porque muitas críticas vêm nessa... Alguns, mas são grupinhos de pessoas ignorantes, sabe? Então, que veem a laicidade. Ora, no caso do México, por exemplo, pela Constituição, é um Estado realmente laico e aquilo não foi mudado. E, no entanto, o Papa João Paulo foi para lá, foi bem recebido e assim vai. Olha, eu diria o seguinte, não tem nada a ver, não é? Porque o Papa não vem para, digamos assim, se manifestar como força de um Estado para outro Estado. Pelo contrário, ele vem dizer todos somos filhos de Deus, não é? Ou seja, ele abre os braços para todos, para quem é católico, quem não é católico. Enfim, é um certo testemunho do sonho de uma nova sociedade. Agora, essa nova sociedade não pode ter esse ranço que alguns têm, contra a religião, contra a igreja, mas são pouquíssimos. E essa grande manifestação de fé vai provar exatamente isso. São os grupinhos aí de frustrados, não sabemos porquê, não é, que tem esse ranço. Agora, eu queria acrescentar uma coisinha, se me permitisse, que eu estava pensando, enquanto Dom Justino fazia suas colocações, talvez a gente possa esperar também um novo despertar para a vida religiosa e sacerdotal, não é? Quantas congregações estão assim balançando, não é? Com poucas vocações, quantas dioceses, etc. Não, porque afinal de contas é um momento assim especial. Eu acho que a gente tem que esperar algo nessa linha. O pessoal vai dizer, mas vale a pena, vão se entusiasmar, não é? E aí colaboram muito, Dom Justino, naquilo que a gente ia dizer, ou seja, do que acontece durante a jornada, porque às vezes uma pessoa de fora que nem sabe do evento, ou outro que já sabe, mas pelo menos, é um encontro do Papa, ele se encontra, depois vai embora e acabou. Não, quer dizer, a estrutura de uma jornada comporta, além da semana missionária, além da acolhida dos jovens nas casas de famílias, como já estão ocorrendo, além das celebrações que vão acontecer em mais de 273 lugares distintos, quer dizer, missas em mais de 20 idiomas. Você tem também essas catequeses, esses momentos de confissão, quer dizer, são oportunidades que ao longo deste evento, nós estamos falando de um evento de 23 a 28, quer dizer, um evento de 5 dias intensos, não é? Aonde esse tipo de experiência pode se dar, não é verdade? Sim. Essa perspectiva vocacional apontada pelo Frei Moço é muito importante. Nesta semana missionária aqui em Belo Horizonte, nós criamos a Expo Vocacional, que está acontecendo lá no campus da PUC, campus Coração Eucarístico, onde também está acontecendo o Congresso Mundial de Universidades Católicas e o Congresso Latino-Americano de Pastoral Universitária. Então, a nossa PUC está lotada de jovens, né? Aquilo que comumente se vê todos os dias letivos, nesses últimos dias mais ainda, e sobretudo com a presença de jovens de diversos países. Essa dimensão vocacional é muito importante e chamou atenção por causa da participação dos bispos de modo muito presente. Cada uma das catequeses no Rio de Janeiro, na próxima semana, será feita por um bispo, e junto deles muitos padres, religiosos, religiosas, vão estar juntos. Os jovens vão ter oportunidade de ter contato bem de perto, numa semana diria, de uma grande densidade espiritual
de experiência, de fé, com pessoas que já consagraram as suas vidas. E certamente essa pergunta vai brotar no coração de muitos, né? Eu também não poderia consagrar minha vida ao reino, ao serviço do reino, como religioso, como religiosa. Enfim, é um momento muito privilegiado para a Igreja do Brasil e para toda a Igreja Assembleia. Tá certo, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero dirigir primeiro uma pergunta ao Frei Moser. Frei Moser, antes do Dom João Justino nos reforçar o convite para a Semana Missionária que está acontecendo nesse momento, mas ao mesmo tempo para a semana que vem da jornada. O que as igrejas, Frei Moser, então, na jornada e pós-jornada, obviamente, devem continuar a fazer para que esses frutos que com certeza vão começar a aparecer a partir dessa jornada, possa depois desencadear em vida nova em Cristo Jesus, como é o que todos nós queremos. Em primeiro lugar, nem todo mundo vai poder ir ao Rio de Janeiro, claro. Já começa por aí. Então a importância de todas as paróquias, todas as comunidades, fazerem celebrações, não é? Dentro desse mesmo clima e dentro dessa mesma perspectiva. Então isso seria um primeiro ponto. Num segundo ponto, é importante que passada a jornada se dê continuidade. Por exemplo, sei lá, se pegue os temas principais desenvolvidos pelos discursos do Papa. Muito bem, cada mês um discurso. Vamos dar uma estudada nisso aqui para ver o que é que realmente está nos tocando. Enfim, deve haver um trabalho pós-jornada, porque se não houver, rapidamente vem outros acontecimentos, não é, de maior grandeza e que vão abafar. Então, muito importante é a continuidade. Tá certo. Participando, claro, agora intensivamente pela televisão, etc., e dentro das comunidades, mas também o pós-jornada. Tá certo. Dom Justino, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no nosso programa. Então, por favor, reforce o convite para, neste momento, as pessoas participarem a partir aqui de Belo Horizonte dessa Semana Missionária, mas também já o convite para a semana que vem, para esse encontro, né? Os que puderem ir ao Rio de Janeiro e, claro, se não puderem, a Canção Nova, os outros meios cristãos católicos vão estar transmitindo isso na íntegra. Por favor, Sim, obrigado. Quero convidar especialmente a todos para a caminhada que faremos amanhã da Praça do Papa, um lugar muito significativo, onde esteve o Papa João Paulo II em 1980 e disse que Belo Horizonte, se referindo sobretudo à juventude. Nós vamos sair, nos concentrar lá às 14 horas, depois sair numa grande caminhada, A Juventude Quer Viver, em direção à Praça da Estação. Lá na Praça da Estação vamos ter a oportunidade da oração do terço em diversas línguas. E no domingo nós vamos estar encerrando a Semana Missionária e o Congresso Mundial de Universidades Católicas na Praça da Estação, a partir das 15 horas. E vamos nos encontrar, se não com todos, certamente, mas com a maioria dos jovens, um grande número no Rio de Janeiro, a partir de terça-feira, dia 23. Tá certo, obrigado. Uma boa continuação de Semana Missionária, não é? Muito obrigado. E para todos vocês que estão nos acompanhando, porque já estamos em pleno ritmo, não é, na expectativa desta grande Jornada Mundial da Juventude aqui no nosso país, aqui na nossa casa. Então a nossa participação, ela é muito importante. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui aos queridos diáconos João Marcos Pollack e o Eusébio das Graças, porque vão ser ordenados padres, não é, no próximo dia 4 de agosto, não já quero antecipar aqui, dizendo Deus abençoe, não é, que o Senhor os faça bons e santos sacerdotes. Dia 4 de agosto, na Catedral de Lorena, pela imposição das mãos do nosso querido Dom Benedito Beni dos Santos. E dizer também que no dia 24 e 25 teremos um encontro aqui na nossa casa de missão, muito bacana, com o Alexandre, cheio de juventude. O Márcio Todeschini e eu vamos estar aqui ministrando esse encontro, 24 e 25 de agosto. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Ora, agora é, como diz o lema da jornada, ide e fazei discípulos de todas as nações. É o mandato do Senhor, é o mandato da igreja, é o mandato para todos nós vivermos e vivermos bem esse tempo de graça. A você um ótimo final de semana, boa atividade missionária e até a próxima, se Deus quiser, com um novo programa em pauta, sempre temas importantes aqui na sua TV Canção Nova. Até lá!